A paz do Senhor, muito bom dia. Mais uma vez estamos aqui para darmos sequência à nossa leitura da Bíblia em 100 dias. Nós estamos aqui no 74º dia. Isso aí. Dia 15 de março de 2022, nós vamos ler a palavra do Senhor neste momento, a partir de Isaías, capítulo de número 9. Senhor Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela saúde, obrigado pela vida, obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito em nosso favor. Tem cuidado de nós diariamente. Pai de amor e de bondade, fica conosco em todas as coisas. Guarda, ó Pai, nossa mente, nosso coração, diante da Tua presença. Amém. Isaías, capítulo de número 9. Apesar disto, a escuridão não será tal, como foi em sua aflição, quando no passado ele levemente afligiu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, e posteriormente fê-la mais gravemente aflita pelo caminho do mar, além de Jordão, na Galiléia das nações. O povo que caminham na escuridão tem visto uma grande luz. Aqueles que habitam na terra da sombra da morte, sobre eles a luz tem brilhado. Tu tens multiplicado a nação e não tem aumentado a alegria. Eles se alegram ante a tua presença, como alegria observada na colheita, e como os homens regozijam-se quando eles dividem o despojo. Porque tu tens quebrado o jugo da sua carga, e a carga do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia de Midian. Porque toda a batalha do guerreiro é como um barulho confuso, e vestes roladas em sangue. Porém, isto será como queimadura e combustível de fogo, porque para nós um menino é nascido, e para nós um filho é dado, e o governo será sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, o Deus Forte, o Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz. E o aumento do seu governo e paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o teu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e com justiça, e agora em diante precisamente para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isto. O Senhor enviou uma palavra em direção de Jacó, e ela tem lançado luz sobre Israel, e todo o povo saberá precisamente. Efraim, o habitante de Samaria, que diz no orgulho da firmeza de coração, os tijolos estão caídos, porém nós construiremos com pedras talhadas. Os sicômoros estão cortados, porém nós os trocaremos por cedros. Portanto, o Senhor fortalecerá os adversários de Rezim contra ele, e unirá os inimigos dele entre si. Os sírios adiante, os filisteus atrás, e devorarão Israel com com a boca aberta. Apesar disto tudo, a ira dele não está desviada, porém a sua mão está estendida imóvel, pois o povo não se volta em direção a ele, que os afligiu, nem buscam eles o Senhor dos Exércitos. Portanto, o Senhor cortará de Israel a cabeça, a cauda, o galho, o caule, em um dia. O ancião e honrado, ele é o cabeça, e o profeta que ensina mentiras, ele é a cauda. Porque os líderes deste povo fazem errar, os que são guiados por eles são destruídos. Portanto, o Senhor não terá alegria em seus jovens, nem terá misericórdia dos seus órfãos, de pais e viúvas, porque cada um é um hipócrita e um malfeitor. Toda boca fala loucura. Apesar disso tudo,
A ira dele não está desviada, porém sua mão está estendida e imóvel, porque a perversidade queima com o fogo, ela devorará os absurdos dos espinhos, os espinheiros, e incendiará nas moitas da floresta, e eles levar-se-ão como um levantar da fumaça, por causa da cólera do Senhor dos exércitos. A terra está escurecida e as pessoas serão como um combustível do fogo. Nenhum homem poupará seu irmão, ele morderá a sua mão direita e estará faminto, e comerá a mão esquerda, e eles não estarão satisfeitos. Eles comerão cada homem a carne do seu próprio braço. Manassés, Efraim, Efraim e Manassés, eles juntamente serão contra Judá. Apesar disto, a ira dele não está desviada, porém a sua mão está estendida e imóvel. Isaías capítulo 10. Ai dos que promulgam injustos decretos e escrevem coisas perversas, as quais eles têm prescritos, para deixar de lado a pessoa carente, necessitando de julgamento, e para remover o direito do pobre dentre o meu povo, para que as viúvas possam ser suas presas e que possam roubar o órfão de pai. E o que fareis vós no dia da visitação e da desolação que virá de longe? Para quem fugireis vós para obter ajuda? E aonde vós desejareis vossa glória? Sem mim eles se curvarão debaixo dos prisioneiros e cairão em uma condição abaixo de assassinados. Apesar disso tudo, a ira dele não está desviada, porém a sua mão está estendida e imóvel. Ó assírios, a vara da minha ira, o bastão que está nas mãos deles é a minha indignação. E eu enviarei contra uma nação hipócrita e contra um povo da minha cólera. Darei a esse uma ordem e cobrança para pegarem o despojo, para pegarem a presa, para os pisarem como a lama das ruas. Embora ele não considere isto, nem seu coração pense tal coisa, porém está no coração dele destruir cortar nações, não umas poucas, porque ele diz: não são seus príncipes no geral reis? Não é Calno como Carquemes? Não é Emate como Arpate? Não é Samaria como Damasco? Como minha mão tem alcançado os reinos dos ídolos, cujas imagens esculpidas os faziam exceder as de Jerusalém e de Samaria? Não irei eu, como tem feito com Samaria e os ídolos dela? Então fazer com Jerusalém os seus ídolos? Por conseguinte, acontecerá que quando o Senhor estiver realizado o seu trabalho por intermédio do monte Sião e sobre Jerusalém, eu punirei o fruto do coração arrogante do rei da Síria e a glória de seus olhares altivos, porque ele diz: pela força da minha mão eu tenho feito isto, pela minha sabedoria, porque eu sou prudente e tenho removido os termos dos povos e roubado seus tesouros, e tenho esmagado os seus habitantes como um valente homem. E a minha mão tem alcançado como um ninho os ricos do povo, e como um que ajunta ovos que são abandonados, tenho eu ajuntado toda a terra, e não houve ninguém que movesse a asa e abrisse a boca e piasse. Deveria o machado gabar-se contra aquele que corta utilizando-o? Deveria o serrote engrandecer-se contra aquele que o faz deslizar? Como se a vara devesse se agitar contra aquele que erguem, como que
Se bastão devesse se erguer como se fosse madeira, portanto, o Senhor dos Exércitos enviará entre os que são gordos magreza, sob a sua glória ele acenderá uma queima, como a queima de um incenso. A luz de Israel será como um fogo, e o seu manto será como uma chama. Isto queimará e devorará seus espinheiros, o seu arbusto de espinhos, em um dia. Consumirá a glória da sua floresta de todo o campo fértil. Ambos, alma e corpo, serão quando uma porta-bandeira serão como um porta-bandeira desmaia, e o restante das árvores das suas florestas será pouco, de tal forma que uma criança possivelmente poderá desenhá-la. E acontecerá naquele dia que o remanescente de Israel, semelhante aos que escaparam da casa de Jacó, mas não mais se apoiarão sobre aqueles que os afligiram, mas eles se apoiarão sobre o Senhor, o Santo de Israel, em verdade. O remanescente retornará, precisamente o remanescente de Jacó, para o poderoso Deus. Portanto, embora teu povo Israel seja como a areia do mar, contudo um remanescente deles retornará. A destruição decretada transbordará com justiça, porque o Senhor Deus dos Exércitos fará uma destruição precisamente determinada no meio de toda a terra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: ó meu povo que mora em Sião, não esteja com medo da Síria, e te golpeará como uma vara, e entregará o seu bordão contra ti, de acordo com a maneira do Egito. Porque ainda em muito pouco tempo e a indignação cessará. É a minha ira na destruição deles, e o Senhor dos Exércitos instigará um flagelo para ele, de acordo com a matança de Midian na rocha do Horebe, e com a sua vara estava sobre o mar, e assim ele o erguerá de acordo com a maneira do Egito. E acontecerá naquele dia que o seu fardo será removido de sobre teu ombro, o teu jugo de sobre o teu pescoço, e o jugo será destruído por causa da unção. Ele é chegado a Iate, ele passa por Migron, em Migmas, ele tem concentrado suas carruagens, eles têm examinado cuidadosamente a passagem, eles têm levantado seu acampamento temporário em Gebá. Ramá está atemorizada, Gibeá de Saul fugiu. Ergue tua voz, ó filha de Galim, faça com que esta seja ouvida até Laís. É pobre Arnatote. Madmená escapou, e os habitantes de Gibim ajuntaram-se para fugir, porque ele ainda permanecerá em Nob aquele dia. Ele sacudirá sua mão contra o monte das filhas de Sião, a colina de Jerusalém. Eis que o Senhor dos Exércitos, podará o galho com terror, e os grandes em estatura serão postos abaixo, e a soberba será humilhada. E ele porá abaixo as matas da floresta com ferro, e o Líbano cairá por intermédio de um poderoso. Isaías capítulo 11. E sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo ser brotará como raiz dele, e o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e entendimento, e o Espírito de conselho e poder, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, e se fará rapidamente entendido no temor do Senhor, e não julgará de acordo com a visão dos seus olhos, nem reprovará de acordo com o ouvir dos seus ouvidos, porém com a justiça julgará o pobre, e repreenderá com equidade o humilde da terra. Ele golpeará a terra com a vara da sua boca, e com a sopro dos seus lábios ele matará o perverso. A justiça será o cinto que
envolve seus lombos, e a fidelidade e o cinturão que cinge sua cintura. O lombo também morará o lobo também morará com o cordeiro, o leopardo se deitará com a criança, o novilho e o leão jovem e a res junto de um menino pequeno os conduzirá. A vaca e o urso alimentar-se-ão, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. A criança que ainda mama brincará na cova com a áspide. A criança desmamada colocará sua mão na toca da cocatriz. Eles não ferirão nem destruirão em todo o seu santo monte, porque a terra está cheia de conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E naquele dia haverá uma raiz de Sé, a qual erguerão como uma bandeira do povo, e eles, os gentios, buscarão, o seu descanso será glorioso. E acontecerá naquele dia que o Senhor colocará sua mão novamente uma segunda vez para resgatar o remanescente do seu povo, o qual sairá da Síria, do Egito, de Patmos, e de Cuxi, e de Elã, e de Sinar, e de Amate, e das filhas do mar. E ele erguerá uma bandeira para as nações, e reunirá os desterrados Israel, e ajuntará os dissipados de Judá desde os quatro cantos da terra. A inveja de Efraim também deixará, e os adversários de Judá serão cortados. Efraim não invejará Judá, e Judá não importunará Efraim, porém eles voarão sobre os ombros dos filisteus em direção ao oeste. Eles despojarão os do leste juntamente, irão pôr sua mão sobre Edom e Moabe. Os filhos de Amon os obedecerão. O Senhor destruirá completamente a língua do mar egípcio, e com seu poderoso vento ele sacudirá sua mão sobre o rio, e ferirá nos 7 riachos, e fará homens atravessá-los a pé enxuto, e haverá uma estrada para os remanescentes do seu povo, o qual será deixado na Síria, como ocorreu a Israel no dia em que subiu a terra do Egito. Isaías capítulo 12. E naquele dia tu dirás: ó Senhor, eu te louvo. Embora tu estivesse furioso comigo, tua ira está desviada, e tu me confortaste. Eis que Deus é minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é minha força, minha canção. Ele também tornou-se minha salvação. Portanto, alegria nos com alegrias vós tirareis água dos poços da salvação. E naquele dia vos direi: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, declarai os seus feitos entre o povo, e fazei menção de que o seu nome é exaltado. Cantai ao Senhor, porque ele tem feito coisas excelentes. Isto é conhecimento em toda a terra. Clame e exulte, tu, habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. A carga de Babilônia, o qual Isaías, o filho de Amós, viu. Erguei vós um estandarte sobre um alto monte, erguei a voz para eles, agitai a mão, para que possam adentrar os portões dos nobres. Eu tenho ordenado aos meus santificados, eu também tenho recrutado os meus poderosos por minha ira, precisamente aqueles que se alegram na minha grandeza. O barulho de uma multidão dos montes, como um grande povo, um tumulto, barulho dos reis das nações reunidas. O Senhor dos exércitos convoca o exército da batalha, eles vêm de uma nação distante, de extremidade do céu, precisamente o Senhor e as armas da sua indignação para destruir a terra toda. Gemei vós, porque o dia do Senhor está próximo, ele virá como destruição vinda do Todo-Poderoso.
Portanto, todas as mãos estão desfalecidas e coração de homem se derreterá, e eles estarão atemorizados, dores e tristezas sobrevirão, eles estarão com dores como uma mulher que está em trabalho de parto, eles estarão atônitos o olho como o outro, suas faces serão como chamas. Eis que o dia do Senhor chega, cruel, tanto com cólera quanto ira, para deixar a terra desolada, e ele extirpará dela os pecadores, porque as estrelas do céu e as constelações dele não darão sua luz, o céu estará escurecido, seu percurso e a lua no seu percurso, e a lua não refletirá a sua luz. Eu punirei o mundo pelo seu mal e o perverso por sua iniquidade, e eu farei a arrogância do orgulhoso cessar, e cessarei a arrogância do terrível. Eu farei um homem mais raro do que um fino ouro, exatamente, que é a cunha do ouro de Ofir. Portanto, eu sacudirei os céus, e a terra será removida para fora do lugar dela, na cólera do Senhor dos Exércitos, no dias da sua violenta ira. E será como a corça afugentada, como a ovelha que nenhum homem ajuntou. Eles voltarão cada homem para o seu próprio povo e fugirão cada um para o interior da sua própria terra. Cada um que é encontrado é traspassado, cada um que é colocado junto a eles cairá pela espada. Os filhos deles também serão despedaçados diante dos seus olhos. Suas casas serão saqueadas, suas esposas serão estupradas. Eis que eu incitarei os medos contra eles, os quais não irão considerar a prata quanto o ouro. Eles não terão prazer nele. Seu arco também irão despedaçar os jovens, e eles terão piedade do fruto do útero. Eles não terão piedade do fruto do útero, os teus olhos não pouparão criança, e a glória dos reinos, a beleza, a excelência dos caldeus, será quando Deus destruiu Sodoma, como Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Ele nunca será abatida, ela nunca será abatida, nem fará morada nela de geração a geração. Nem o árabe armará sua tenda lá, nem os pastores farão seu aprisco lá. Porém, animais selvagens do deserto repousarão lá, suas casas estarão cheias de criaturas pesarosas, e corujas habitarão lá, e os sátiros lá dançarão. E os animais selvagens das ilhas uivarão em suas casas desoladas, e chacais seus agradáveis palácios. A sua hora está próxima, os seus dias não serão prolongados. Isaías capítulo 14. Porque o Senhor será misericórdia, o Senhor terá misericórdia de Jacó, ainda escolherá Israel e estabelecerá a sua própria terra, e os estrangeiros se ajuntarão a eles, e eles aderirão à casa de Jacó, e o povo os tomará e os trará para o seu lugar, e a casa de Israel será os seus possuidores da terra do Senhor, por servos e criadas, e eles os tomarão cativos, como cativos eles foram, e eles governarão seus opressores. E acontecerá isso no dia em que o Senhor te der descanso da tua tristeza e o teu medo da dura servidão em que se escravizam, para tu vires a pronunciar este provérbio contra o rei da Babilônia e dizer como menino o opressor, a cidade de dourada acabou, o Senhor tem quebrado o bastão do perverso e o cedro dos governantes.
Ele que afligiu o povo em cólera e com um golpe contínuo, ele que governou as nações na ira e perseguindo, e ninguém impede. A terra toda está em repouso e está quieta. Eles irrompem em canto, sim. Os pinheiros se alegram em ti, os cedros do Líbano, dizendo: desde que tu estás caído, nenhum lador sobe contra nós. O inferno abaixo está agitado para ti, para encontrar-te a tua chegada. Ele instigou a morte para ti, precisamente para todos os príncipes da terra. Ele tem levantado os seus tronos, todos os seus reis das nações, todos eles falarão e dirão: tu também te tornastes fraco como nós, tens te tornado como nós. Tua pompa está derrubada até a sepultura, e o barulho das tuas violas e o verme está espalhado sob ti, e os vermes te cobrem. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que fostes derrubado à terra que enfraquece as nações, porque tu tens dito em teu coração: eu acrescentarei em direção ao céu, eu exultarei o meu trono acima das estrelas do céu. Eu também sentarei sobre o monte da congregação, nos lados do norte. Eu acrescentarei acima das alturas das nuvens. Eu serei semelhante ao Altíssimo, contudo tu serás derrubado ao inferno, para o lado do abismo. Aqueles que te veem te observarão e considerarão a teu respeito, dizendo: este é aquele que fez a terra tremer, que sacudiu os reinos, que tornou o mundo como um deserto e destruiu as cidades, que não abriu cárcere dos seus prisioneiros. Todos os reis das nações, precisamente, todos eles repousam em glória, cada um na sua própria casa. Porém, tu és lançado para fora da tua sepultura como um ramo abominável, como uma vestimenta daqueles que são assassinados, atravessados com uma espada, precipitados para as pedras da cova, como a árvore pisoteado. Tu não serás congregado, e a eles um funeral em vez de que tu tens destruído tua terra e assassinado o teu povo. A descendência dos malfeitores nunca terá renome. Prepare matança para seus filhos como resultado da iniquidade de seus pais, para que eles não se levantem, nem tomem posse da terra, nem preencham a face do mundo com cidades, porque eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e cortarei da Babilônia o nome e remanescente, e filho e sobrinho, diz o Senhor. Eu também farei dela uma opressão de ouriço e pequenos lagos da água. Eu a varrerei com a vassoura de destruição, diz o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos tem jurado, dizendo: certamente, como eu tenho projetado, isto não acontecerá. E isto então acontecerá, e da forma que tenho proposto, então isto prevalecerá, para que eu venha quebrar os assírios em minha terra, e sobre os meus montes os pisarei. Então o seu jugo se apartará deles, o seu fardo se apartará dos seus ombros. Isto é plano que é proposto sobre toda a terra, isto é mão que é estendida sobre todas as nações, porque o Senhor dos Exércitos tem planejado, e quem irá anular isto? E a sua mão está estendida, quem fará retornar? No ano em que o rei Acaz morreu, foi essa tribulação. Não regozijeis
a Palestina inteira, porque a vara que te golpeava está quebrada, pois proveniente da cauda da serpente surgirá uma cocatrice, o seu fruto será uma flamejante serpente voadora, e o primogênito pobre alimentar-se-á, e o nascido e o necessitado repousará com segurança, e eu matarei tua raiz com a inanição, e ela assassinará o teu remanescente. Geme, ó portão, chora, ó cidade, tu, Palestina inteira, está derretida, pois virá do norte uma nação. Ninguém está sozinho, seus momentos fixados. E o que deverá alguém estar, então, responder aos mensageiros da nação, que o Senhor tem fundado a Sião, po, e o pobre dentre o seu povo confiará nisto. Isaías capítulo de número 15. A carga de Moabe, porque durante a noite Ar de Moabe é devastada, e calou-se, porque durante a noite Kir de Moabe é devastada, e calou-se. Ele é levado até Bigite e até Dibom, e os lugares elevados para chorar. Moabe gemerá sobre o Nebo e sobre Medeba, e sobre todas as cabeças haverá calvície, toda a barba cortada, e em suas ruas eles se cingirão com roupa de pano de saco, sobre o terraço das suas casas, das suas ruas, cada um gemerá, chorando abundantemente, e Esbom chorará, e Eleale, e suas vozes serão ouvidas precisamente até Jaaz. Portanto, os soldados armados de Moabe gritarão de terror, suas vidas serão dolorosas para eles. Meu coração gritará de terror por Moabe. Seus fugitivos fugirão para Zoar, uma novilha de 3 anos de idade, porque pela subida do Luite um choro eles o subirão, porque no caminho de Oronaim eles levantarão um clamor de destruição, porque as águas de Ninri secarão, portanto o feno murcha, a grama míngua, não há coisa verde, portanto a abundância que tem obtido, o que eles têm armazenado, eles arrebatarão em direção ao córrego dos salgueiros, porque o clamor está espalhado em toda a direção ao seu redor, pelo temor de Moabe, o gemido dali até Eglaim, o gemido dali até Berelim, porque as águas de Dibom serão repletas de sangue, pois eu estarei mais sobre Dimom, leão sobre aqueles que escapam em Moabe, sobre o remanescente da terra. Isaías capítulo 16. Enviai vós o cordeiro que governa para o governante da terra, desde Selá em direção ao deserto até o monte da filha de Sião, porque será como um pássaro fugitivo lançado para fora do ninho, assim as filhas de Moabe estarão nos vales de Arnon. Toma conselho, escuta o juízo, faze tua sombra como a noite no meio do meio-dia, esconde os rejeitados, não reveles o paradeiro daqueles que andam perturbados. Deixe seus rejeitados habitarem contigo, Moabe. Sê tu um abrigo para eles contra a face do saqueador, porque o que extorque até o fim, o saqueador cessa, e os opressores são consumidos da terra. E a misericórdia será o trono estabelecido, e ele sentar-se-á sobre o trono em verdade entre todo o tabernáculo de Davi, julgando e requerendo julgamento e apressando justiça.
Nós temos ouvido do orgulho de Moabe. Ele é muito orgulhoso, precisamente a sua arrogância, o seu orgulho, a sua cólera. Porém, suas mentiras não serão assim. Portanto, Moabe gemerá por Moabe, cada um gemerá, porque os alicerces de Kir Aresate vós ireis prantear. Certamente eles serão atingidos, porque os campos de Esbom os campos de Esbom definham, e a vinha de Sibma, o senhor dos pagãos, tem destruído as principais plantas daquele lugar. Eles então estão vindo até Jazer, eles perambulam através do deserto, seus galhos estão estendidos, eles atravessam o mar. Portanto, eu irei levantar como com o choro de Jazer, a vinha de Sibma, eu irei te molhar com as minhas lágrimas, ó Esbom, e eleá-le como as altas vozes motivadas pelas tuas frutas do verão, a tua colheita são arruinadas, e o júbilo é removido, e a alegria para fora do campo fértil, e nas vinhas não haverá canto, nem haverá altas vozes, os vinhateiros são os vinhateiros não pisarão o vinho, seus lagares eu tenho feito altas vozes, as suas víndimas cessarem. Por conseguinte, as minhas entranhas serão como uma harpa de Moabe, e o seu íntimo de Kir-Haresete. E acontecerá quando for visto que Moabe está cansado no lugar elevado, que ele virá ao seu santuário para orar, porém ele não prevalecerá. Esta é a palavra do Senhor que tem falado a respeito de Moabe desde aquele tempo. Porém, agora o Senhor tem falado dizendo, dentro de 3 anos, como os anos de um mercenário, a glória de Moabe será desprezada com toda aquela grande multidão, e o remanescente será muito pequeno e frágil. Muito bem, vamos até a carta que Paulo envia a Timóteo, a primeira carta, capítulo 1, Timóteo capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, do Senhor Jesus Cristo, que é nossa esperança, a Timóteo, meu próprio filho, na fé, graça, misericórdia e paz da parte do Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor, como te supliquei que ainda continuasse em Éfeso quando parti para a Macedônia, a fim de advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem que se deem fábulas, como as genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificações de Deus, que consiste na fé, assim o faço. Ora, o fim do mandamento e a caridade de um coração puro e de boa consciência, e uma fé não fingida, como que, desviando-se alguns, se entregarão às suas contendas, desejando ser professores da lei, e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmam, mas sabendo que a lei é boa se alguém usa legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos, desobedientes, para os ímpios os ímpios e pecadores, para os religiosos e profanos, para os assassinos e pais assassinos de mães, para os homicidas, para os devassos, para os que contaminam com a humanidade, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para os que for contrário à sã doutrina, conforme o glorioso evangelho do Deus
bem-aventurado que me foi confiado. Onde estamos? Aqui. Versículo 12. Versículo 11. Conforme o glorioso evangelho do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me capacitou, porque me considerou fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor e opressor, mas obtive misericórdia, porque o fiz ignorante na incredulidade. Agora, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é a palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso obtive misericórdia, para que, primeiro em mim, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, o Rei eterno, imortal, invisível e único Deus, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Este mandamento te dou, filho meu, Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, pelejes o bom combate, conservando a fé de boa consciência, que alguns colocaram de lado e naufragaram na fé. Entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo, capítulo 2. Exorto-te que, antes de tudo, se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, e pelos reis e por todos os que estão em autoridade, para que tenham uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e aceitável aos olhos de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo como resgate de todos para servir de testemunho a seu tempo, para o que foi constituído pregador e apóstolo, digo a verdade, em Cristo não minto, o professor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os irmãos orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem dúvida, que no mesmo modo as mulheres se ataviem em seu vestuário modesto, com pudor e sobriedade, não como tranças ou pérolas e vestidos dispendiosos, mas como convém às mulheres que professam a piedade, como boas obras. Mulher, aprenda em silêncio com toda sujeição, mas não permito que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o homem, mas que esteja em silêncio, porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Contudo, ela será salva, dando luz a filhos, continuar na fé e caridade e santidade com sobriedade. Amém. Glória a Deus por essa leitura maravilhosa deste dia. Que Deus te abençoe e tenha um excelente dia na presença do Senhor. Papai do céu, Deus querido e santo, graças te dou, porque o Senhor tem nos concedido vitoriosos dias da tua presença.
que essas leituras, ó Pai, sejam para enriquecimento e crescimento espiritual da vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, eu venho aqui agradecer-te uma vez mais por todas as coisas. Fica conosco. Amém. Deus te abençoe poderosamente.